E aí pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Trataremos aí de um assunto novo. Então eu peço a vocês aí que caso surja alguma dúvida com relação a termos ou até na parte conceitual mesmo, dê uma olhada nas nossas outras aulas aí que já estão no canal, né? Para que não tenha nenhuma dificuldade. Nessa aula até não trataremos de um assunto tão complicado, mas caso surjam dúvidas aí em algo que eu fale, dá uma clicada lá nos links, né, das outras aulas passadas. Vou tentar deixar aí na descrição do vídeo o link dessas aulas, que não vai ter problema algum, tá legal? Bom, então bora lá para nossa aula, né? O assunto de hoje a gente vai comentar, vai tratar sobre a tabela periódica, que é de extrema importância aí na química, né? E também no estudo relacionado a ela, né? Não só para quem é químico em si, né? Mas para quem está estudando essa ciência, né? É uma ferramenta aí para nós. Eu até posso dizer assim que essa tabela periódica é a segunda imagem aí mais recorrente na cabeça das pessoas quando a gente trata de química, né? A primeira necessariamente aí é o modelo atômico, né? Que todo mundo tem ideia do que seja. E a tabela periódica também, acredito, praticamente todo mundo já viu uma tabela periódica na vida, né? Se não viu, vai ver hoje aqui na nossa aula, né? Mas com certeza você já teve contato com ela. Bom, a tabela periódica, né, com relação à química, como até disse antes, extremamente importante. Por quê? Porque ela traz uma gama de informações que é extremamente necessária, né, e aplicada também em outros conceitos aí no decorrer do estudo da química, da ciência, né? Então é extremamente importante a gente saber trabalhar com ela e usar essas informações a nosso favor, né? Então hoje a gente vai entender aí um pouco da tabela periódica. Provavelmente em outras aulas aí eu também continue falando um pouco dela. Vou tentar aí não estender muito o assunto nessa aula, né, para a aula não ficar muito longa, mas vamos continuar trabalhando com a tabela periódica, provavelmente também em outras aulas, né? Também para falar da tabela periódica, só para dar um início, né, um start aí na nossa aula, né, eu não posso ficar sem dizer do criador da tabela periódica atual, né? Por quê? Porque essa tabela, né, esses dados tabelados não sempre foram igual a essa tabela periódica que nós temos hoje, né? Essa é a atual. Já existiram outros tipos de tabelas periódicas passadas, né, que também continham informações, reuniam os elementos, mas que eram insuficientes, né? A nossa tabela periódica hoje em dia ela é aplicada e tem não tem problema com relação às informações que nela contém, né? A gente consegue usar muito bem ela. Então ela está aí até hoje. Pode ser aí que mais pra frente até tem outras sugestões de outros tipos de tabela periódica, mas para vocês aí que estão estudando, essa é a tabela que a gente usa. E o criador dessa tabela periódica atual é esse cara aí, né? O Dmitry Ivanovich Mendeleev, até um trava-língua aí difícil de falar, né? Ele é o criador da atual tabela periódica. Existem aí até aquelas lendas, né, de como o cara criou essa tabela, entre outras coisas, né? É mais um caso curioso aí que ele era ele jogava muito aquele paciência, né? Aquele joguinho típico do computador, né? De você ir colocando as cartas. E ele também, como trabalhava com essa parte dos elementos, né, ficou aí com isso na cabeça, né? De você conseguir reunir esses elementos, né, por uma certa propriedade, né? Como as cartas lá que você jogava no jogo de paciência. E ele até, depois de um longo e extenso trabalho, né, porque não tão simples assim de você fazer isso que ele fez, né, ele conseguiu aí modelar e criar essa nossa tabela periódica atual, né? Então, portanto, aí créditos a esse grande mentor aí para a nossa ciência química, né? Então a gente usa o trabalho dele até hoje. Bom, mas vamos direto para o que interessa, né? Que é justamente a tabela periódica. Então tá aí a imagem, né, que eu falei para vocês, e acho que quase impossível alguém nunca ter visto a imagem da tabela periódica, mas ela tá aí, né? Então você consegue verificar que você contém inúmeras informações, né? Desde símbolo, nome e outras informações do próprio elemento químico, né? Então só para dar uma olhada, vou pegar o exemplo aqui do magnésio, né? Só para dar um zoom aí para enxergar melhor, a gente consegue ver algumas informações, né? Tem um 12 ali na parte de cima, né? Um número, o Mg, escrito magnésio, um outro número na parte de baixo, outras informações. Então você vê que é bem carregado, né? E recheado de coisas aí para que você possa utilizar. É lógico, de uma tabela periódica para outra, essas informações mudam. Existem algumas tabelas periódicas que são mais simples, né? Que não é com tanta informação. Existem outras mais rebuscadas, né? Que existe uma gama de informações muito maior, né?
Mas nesse caso aí até eu diria que é uma tabela periódica intermediária, né? Então aí uma representação do magnésio. Mas o que isso significa, né? Caso você tenha uma tabela periódica, essas informações vão estar vinculadas aí à tabela periódica uma legenda, na qual você consegue aí analisar o que cada uma dessas informações te representa. Então, por exemplo, neste caso dessa tabela periódica, né, esse número que está na parte de cima aí é um número atômico, 12 para o magnésio, 79 aí para o ouro, né? Lembra aí, número atômico que a gente já viu até nas aulas passadas, né? É a quantidade de prótons aí que um átomo contém, né? Ou, no caso aí, esse elemento contém. Então, caso vocês não lembrem aí desses conceitos, dá uma revisada lá nas aulas passadas. Como outras coisas também você pode obter aí nessa tabela, né? Como o símbolo, no caso do magnésio, é Mg, né? Um M maiúsculo, G minúsculo. O ouro aí, AU, né? A maiúsculo, U minúsculo. O nome do próprio elemento, né? Magnésio, ouro, como até na própria legenda. Ali tem embaixo o valor um pouco maior, a massa atômica, né? Também que já foi tratado em aulas passadas. A configuração eletrônica desse átomo de ouro ou do átomo de magnésio, né? Dos elementos, né? E também dos átomos, consequentemente. E o estado de oxidação, né? Então tem inúmeras informações, a gente não vai tratar de todas elas, né? Algumas já foram vistas em outras aulas, algumas não, né? Mas é só para ter uma ideia de como que você pode estruturar isso na tabela periódica. Aí vem uma coisa até interessante, né? Você pode até estar se perguntando, né? Que a distribuição eletrônica ali está meio estranha, né? Tem o símbolo de um elemento e depois lá o que você já tinha visto da distribuição da distribuição eletrônica normal, né? Por que isso acontece, né? Então, como a tabela periódica ela tem um quadradinho aí para os elementos muito pequeno, né? Então não dá para você colocar a distribuição eletrônica inteira, totalmente extensa lá, né? Porque vai ocupar muito espaço. Então o que a gente faz? A gente faz uma forma reduzida, né? Como assim essa forma reduzida, né? A distribuição eletrônica do próximo elemento, né, segue a distribuição eletrônica do anterior mais um elétron. Então, se você for pegar o magnésio aí, né, na verdade, né, ele tem a distribuição eletrônica do sódio, por exemplo, mais um elétron. Então, se você for ver a distribuição eletrônica do sódio, né, vai estar esse Ne, que é o neônio, né, e 3s1. Né? A próxima, que seria do magnésio, estaria esse neônio e 3s2, como está representado aí na própria legenda. Mas por que a gente não usa o sódio e coloca aí o símbolo do neônio? Né? A gente toma como base os gases nobres. Então, a gente pega a distribuição eletrônica dos gases nobres e depois vai acrescentando só aquilo que modifica no elemento. Então, no caso do magnésio, o que difere a distribuição eletrônica dele para do neônio é esse 3s2, né? O do neônio não teria isso. Então, essa representação é o que? É a distribuição eletrônica do neônio, é como se você fizesse a distribuição eletrônica do neônio mais esse 3s2. Para o ouro, lá, se você for ver o exemplo, né, tem lá o Xe, né, que é o xenônio, é a configuração eletrônica do xenônio, o gás nobre, mais os outros que estão aparecendo aí, o 4F14, 5D10 e o 6S1, tá legal? Então é uma representação aí simplificada na tabela periódica para não ocupar muito espaço. Bom, mas qual é o outro tipo de informação que a gente pode obter na tabela periódica que é mais importante aí para nós, né, no que a gente está trabalhando? Bom, uma coisa que a gente chama de família. O que são essas famílias, né? A família aí nada mais é do que as colunas na própria tabela periódica. Então, cada coluna representa aí uma família dentro da tabela periódica. Então, aí nós temos a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira, a quarta e assim por diante, né? Cada uma delas representa uma família. As mais importantes famílias aí, né, que é o que você vai trabalhar essencialmente no ensino médio ou até o que os vestibulares exigem, né, são as famílias 1A ou somente 1, né, na atual nomenclatura, a 2A ou somente 2, a família 3A, né, ou 13, né, com relação ao número, né, na nomenclatura atual, a 4A, que é a 14, a 5A, que é a 15, a 6A, que é a 16, a 7A, que é a família 17, e ou seria 8A, né, ou 0, como está nessa tabela periódica, ou família 18, que seria aí a última, a família dos gases nobres, né? Então são essas aí que a gente trata. A do meião lá, que são as famílias que estão com a letra B, 3B, 4B, 5B, 6B, são elementos um pouco complicados, um pouco confusos, então a gente praticamente não trabalha com as propriedades deles, né? A gente vai ficar simplesmente na 1A, 2A e da 3A e em diante, tá certo? Então, cada família pode receber uma representação, uma nomenclatura, um nome específico, né, característico dela. Quais são as mais importantes? Família 1A,
metais alcalinos. Então ali eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, né? Na família 2A eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, né, que seria aí a família dos metais alcalinos terrosos, né, e assim por diante. Existem outros nomes, né, como a família 7A, que seria aí a família dos halogênios, a família 6A, a do oxigênio, que seria a família dos calcogênios, e assim por diante. Tem algumas nomenclaturas aí que podem acabar surgindo e vocês têm que ter em mente. E o mais interessante aí é de que essas famílias possuem propriedades semelhantes, né? Então a gente vai trabalhar isso mais para frente também, eu vou voltar a falar, então já fica com isso na cabeça. Então essa organização em famílias, né, nada mais é para que as propriedades desses elementos sejam semelhantes, né? São semelhantes, então portanto eles são organizados desta forma, tá? Então lembra aí do nome das famílias, né, os mais importantes que eu citei, e o que isso significa, né? Lógico, para decorar essas famílias aí, tem aquelas frases legais, né? Li na cama, Robinson Crusoe em francês, Bela Magrela casou-se com o Sr. Barão, entre outras aí um pouco mais pecaminosas, né? Mas o importante não é você decorar esses elementos, né, que eu acho um pouco difícil também, a não ser que você trabalhe muito com isso, você vai acabar lembrando, tá bom? Mas decorar é um pouco complicado. Então eu posso ter a família aí, que é isso disso que eu acabei de tratar para vocês, e além disso, uma outra coisa que a gente chama de período. O que seria esse período? Seriam as linhas da tabela periódica, né? As linhas da tabela periódica. Então aí, se você for verificar, são 7 períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali do lado esquerdo, né? 7 períodos. Interessante, dá uma lembrada lá na distribuição eletrônica, ver se isso tem algo em comum com a distribuição. A gente já vai tratar isso mais pra frente também, mas vai guardando isso na cabeça. Então, na tabela periódica, nós temos aí famílias e períodos, né? E através dessas famílias e períodos, a gente também consegue determinar algumas propriedades e também encontrar aí o próprio elemento dentro da tabela periódica. Então, com relação até à própria tabela, né? Nós temos uma relação com a distribuição eletrônica, o que já foi visto até em aulas passadas. Então, como eu disse, dá uma olhada lá caso você não compreenda, né? Bom, vou pegar aí para vocês, né, relacionando com a distribuição eletrônica, temos aí que a quantidade de camadas representa o período, né? Na distribuição eletrônica, lembrando lá que eu consigo verificar qual é a quantidade de camada, quais são as quantidades de camadas que o átomo tem, né? Então isso me representa o período dentro da tabela periódica. E além disso, a quantidade de elétrons na última camada vai me determinar qual é a família desse elemento químico, né? Então eu consigo fazer como se fosse uma batalha naval, achar onde ele está na tabela periódica. Vamos utilizar um exemplo aí. Tem um átomo de oxigênio, né? Ou a representação do elemento oxigênio, né? Vocês verificam aí que eu sempre estou falando, né, em elemento ou átomo, qual que é a diferença, né? Elemento é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, né? Lembra que eu falei nas outras aulas passadas de isótopos, né? Que são espécies aí que têm o mesmo número atômico, né? Mas fazem parte do mesmo grupo, o elemento químico aí, no caso o oxigênio, né? Então, só lembrando aí as propriedades. Então, elemento é um conjunto, o átomo é a espécie lá em específico. No caso aí do oxigênio, né, eu tenho aí número de massa 16, lembrando que fica na parte de cima, e o número atômico na parte de baixo, representado pelo número 8, né? Fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, eu tenho aí 1s2, 2s2, 2p4, fazendo a distribuição. Eu consigo reunir verificar nessa distribuição eletrônica, né, algumas coisas. Quais, né? Eu tenho o 1s2, que me representaria a primeira camada, né, e 2 elétrons dentro desse subnível S, portanto aí 2 elétrons ali na parte de baixo, e ali em amarelo, né, a segunda camada, 2s2 e o 2p4, totalizando, né, a quantidade de elétrons igual a 6. Então eu tenho 2 elétrons na primeira camada, mais interna, e 6 elétrons na camada mais externa, na segunda aí. Então esses valores eu consigo relacionar com 2 camadas, me diz que está no segundo período da tabela periódica. Se fossem 3 camadas, terceiro período, 4 camadas, quarto período, e assim por diante, né? E a quantidade de elétrons na última camada, que no caso é o que está em amarelo, né? A camada 2, que são 6 para o átomo de oxigênio, me diz a família, né, que ele pertence, 6A ou 16, né, na atual nomenclatura. Então eu consigo com esses dados, como eu até disse, como se fosse uma batalha naval, cruzar essas informações e achar esse elemento na tabela periódica sem saber qual ele é. Se eu souber qual é a distribuição eletrônica, eu sei descobrir qual é o elemento, verificando aí pela tabela periódica. Então vamos
ver isso na prática mesmo, né? Tendo a tabela, lembra que eu falei para vocês, ele está no segundo período, porque ele tem 2 camadas. Então aí eu tenho o segundo período, que é representado aí por essa linha, né? Lítio, berílio e assim por diante. Além disso, o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na última camada, o átomo neutro de oxigênio. Se ele possui 6 elétrons na última camada, é porque ele está, portanto, na família 6A ou 16, né? E eu consigo achar essa família na tabela periódica. Então, se eu cruzar essas informações, olha lá quem aparece, é o elemento oxigênio, né? Onde está lá na tabela periódica encaixado. Então, eu cruzando o período e a família, eu consigo descobrir aí qual é o elemento químico. Lembrando, o período é a quantidade de camadas que o átomo tem e a família, a quantidade de elétrons que este átomo tem na última camada. Tá legal? Bem simplesinho, né? Bem fácil. Tem outros elementos aí. Peguem lá os elementos da aula passada, né? E trabalhem também em cima disso. Consigo verificar lá, através da quantidade de elétrons na última camada, qual é a família daquele elemento. A quantidade de camadas que eu tenho, né, no meu átomo, aí, no elemento que eu estou trabalhando, eu consigo determinar qual é o período dele. Lembrando que eu preciso organizar, saber qual que é a última camada, para saber qual é os elétrons que estão na última camada. Tá legal? Bem simplesinho, sem problema com relação a isso. Outro assunto muito legal aí, muito interessante, são as propriedades periódicas, né? Essas propriedades periódicas nos ajudam aí muito a entender alguns conceitos, né? Então, o próprio criador da tabela periódica, lá o Mendeleev, ele tinha em mente algumas propriedades dos elementos e por isso que ele conseguiu agrupar. Então, essas propriedades dos elementos também me dizem com relação às propriedades periódicas, né? Então, eu consigo determinar isso olhando para a tabela periódica e seguindo um padrão. Então, quais são eles, né? Eu tenho um padrão de raio atômico dentro da tabela periódica, uma energia de ionização, que a gente vai falar sobre isso também, e a eletronegatividade, né? São 3 aí pontos, existem outros, densidade e outras informações, mas eu não vou me ater a isso, né? Vou me ater às 3 mais importantes, que é o raio, a energia de ionização e a eletronegatividade. Tá legal? Então, o raio atômico aí, como que eu meço isso, né? Lembrando aí até de aulas passadas, eu tenho um átomo, essa parte em vermelha seria o núcleo do átomo, né? E essa borda aí em preto seria o limite da eletrosfera. Então, um raio atômico nada mais é do que a distância aí entre o núcleo e a última camada, o limite da eletrosfera, que eu posso representar por R, né? Então, isso pode mudar de átomo para átomo, né? Você tem átomos mais volumosos, maiores, e átomos menores, né? Menos volumosos. E aí tem raios diferentes. Então, dentro da tabela periódica, eu consigo colocar essa propriedade de que forma, né? Aí segue uma regrinha básica que é: o raio atômico, ele aparece na tabela periódica da seguinte forma: ele cresce de cima para baixo, né? Então, os átomos que estão na parte superior da tabela periódica teriam um raio atômico menor. Os átomos que estão na parte inferior da tabela periódica teriam um raio atômico maior. E também da direita para a esquerda. Isso também quer dizer o quê? Que átomos que estão à direita da tabela periódica têm aí um raio menor do que átomos que estão ao lado esquerdo da tabela periódica. Tá bom? Então, se eu for olhar na mesma família, vamos fazer um teste. Vamos pegar a família 1A, né? O lítio e o sódio, o Li e o Na ali, na mesma família, 1A. Por essa propriedade, eu consigo determinar que, por exemplo, o lítio tem um raio menor do que o sódio. O sódio é um átomo maior do que o átomo de lítio, porque eles estão na mesma família e o raio aí cresce nessa ordem, da parte superior para a parte inferior, né? Agora, pensando aí em elementos que estão no mesmo período, né? Vamos aí pegar o período do potássio ali, ó, potássio, cálcio, escândio, titânio e assim por diante, né? Todos esses que estão no mesmo período, eu consigo determinar que, por exemplo, o criptônio ali, que é o gás nobre, né, que está do lado direito, tem um raio menor do que, por exemplo, o potássio, que está mais à esquerda da tabela periódica. Então, essa é uma propriedade interessante, né? O raio aí, ele cresce na parte superior para inferior da tabela periódica e da esquerda para a direita, tá? Então, a gente consegue determinar isso. Existem até alguns exercícios que trabalham isso, perguntam, qual que tem um raio maior, qual é o elemento que tem um raio menor, e você consegue, tendo uma tabela periódica em mãos, determinar isso, tá certo? Bom, outra propriedade é a energia de ionização. Mas o que necessariamente é essa energia de ionização? Literal é a energia necessária para se retirar um elétron da última camada do átomo, né?
Meu Deus, o que isso significa? Vamos com calma, né? Então, essa energia de ionização é uma energia aí que eu preciso fornecer para retirar um elétron. Basicamente isso. Então, essas energias vão ser diferentes conforme a atração que eu tenho do núcleo do átomo pelo elétron lá que está na última camada também é diferente. Então, esse valor muda de átomo para átomo. Como que eu posso relacionar isso? É bem simples. Vamos pensar junto. Olha, eu tenho um núcleo do átomo que é positivo, certo? Tem prótons e nêutrons lá, mas o que tem carga é o próton, positivo. E eu tenho um elétron, que é uma outra espécie, outra partícula que tem carga negativa. Você sempre ouviu dizer isso e sabe, né, que cargas opostas se atraem, né? Então, positivo aí atrai o negativo. Então, existe uma força de atração entre eles. O negócio aí é que você tem que pensar isso relacionado com o raio do átomo. Quanto maior for o volume atômico, quer dizer, quanto maior for o átomo, mais facilmente você consegue retirar um elétron dele. Por quê? É só pensar num ímã. Vamos pensar num ímã. Peguem dois ímãs, né, que se atraem. Você coloca um ímã próximo do outro e você tenta separar, bem próximo. Você vai ver que a força que você vai ter que fazer para separar um ímã do outro é bem maior, né? Muita força você vai ter que fornecer para o sistema para separar um do outro. Isso por quê? Porque você tem um muito próximo do outro, então a atração entre eles é muito forte. Agora vamos pensar que você pega esse mesmo ímã e coloca o outro muito longe. Pede para uma outra pessoa puxar o ímã lá do outro lado. Você acha que essa pessoa vai sentir uma força muito grande, uma resistência para tirar esse outro ímã? Com certeza não. Você verifica que a força entre eles é muito baixa. Então eu consigo facilmente retirar o outro ímã que está lá do outro lado. Então voltando isso para o átomo, eu tenho o quê? Um núcleo com carga positiva, um elétron com carga negativa. Existe uma atração entre eles. Quanto mais afastado estiver o elétron do núcleo, mais facilmente eu consigo tirar ele do átomo. Quanto mais próximo esse elétron estiver do núcleo, mais difícil vai ser, mais energia eu preciso. Então, para átomos volumosos, eu tenho uma energia de ionização baixa. Para átomos menos volumosos, eu tenho uma energia de ionização alta. Então, ela segue um padrão contrário do raio atômico, que é o quê? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, aumenta essa energia dessa forma, da esquerda da tabela periódica para a direita, de cima para baixo. Então, eu tenho aí uma energia de ionização muito forte para o flúor, por exemplo, um átomo de flúor, porque ele é pequeno, tem um elétron próximo do núcleo. Mas eu tenho uma energia de ionização muito baixa para um átomo de césio, por exemplo, que está lá do lado esquerdo da tabela periódica, na parte de baixo. Então, são extremos. Então, eu consigo relacionar isso com o raio atômico. Quanto maior for o raio do átomo, menor é a energia de ionização, menor a energia que eu preciso aí fornecer para que eu retire um elétron. Tá certo? Bom, e a última aí é a eletronegatividade, que é o quê? Definição literal, né? É a energia aí de força, né? A força, na realidade, que um átomo puxa o elétron, né? Tem afinidade aí pelo elétron, essa eletronegatividade, né? Então, é a força que o átomo puxa o elétron para ele. Então, vamos pensar novamente no raio atômico. Se eu tenho um átomo e os elétrons estão próximos desse núcleo, né? Se eu coloco um outro elétron, né, como ele está próximo do núcleo, a atração do núcleo por esse elétron vai ser alta. Agora, se eu faço o contrário, se eu ponho um elétron num átomo bem volumoso, que é a última camada lá da eletrosfera, o elétron vai estar bem longe do núcleo. A atração entre o núcleo em relação a esse elétron vai ser muito baixa. Então, a força com que esse núcleo puxa esse elétron vai ser muito baixa. Então, a eletronegatividade dele é baixa. Agora, um átomo que é menor, né, tem um elétron mais próximo do núcleo, a força com que esse núcleo puxa esse elétron é mais alta. Então, a eletronegatividade dele também é mais alta. Então, ela cresce no mesmo sentido da outra propriedade que eu acabei de passar aí para vocês anteriormente, né? Então, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Extremamente similar ao anterior, né? Justamente por causa do raio atômico. Então, tudo se baseia com o raio atômico, né? Quanto mais volumoso for o átomo, né, eu tenho maior facilidade para tirar esse elétron, né, que seria essa energia de ionização. E também menor eletronegatividade. Por quê? Porque ele puxa menos força, é mais fraco essa força de atração do núcleo pelo elétron.
Ao contrário, se eu tenho um átomo menos volumoso, a energia de ionização, quer dizer, a energia para eu tirar um elétron, ela é alta, porque existe uma força de atração entre o núcleo e o elétron muito alta. E também uma eletronegatividade, quer dizer, se eu coloco um elétron, o núcleo puxa aí com muita força o elétron, tá certo? Então lembrem aí dessas três propriedades, né? O raio atômico, a energia de ionização, ou potencial de ionização, tanto faz, e a eletronegatividade, que são os que mais aparecem em exercícios e vestibulares por aí afora. Tá certo? Bom, por hoje aí a nossa aula termina por aqui. Aí trabalhamos algumas propriedades periódicas, né? Conversamos sobre a tabela periódica. Espero aí ter ajudado com relação ao estudo de vocês. E aí nos vemos na próxima aula. Tá legal? Um abraço a todos e até mais.